Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você está no podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. E nós estamos aqui com a minha colega Ana Paula, que veio diretamente hoje no 10º episódio lá de Amambai para conversar com a gente sobre qual assunto, Ana? Hoje o assunto é muito importante, super relevante, em comemoração ao nosso 10º episódio. Vamos fazer um pouquinho de suspense aí. 10º episódio, hein, turma? Qual é o assunto de hoje? E esse assunto, enrolando um pouquinho, é tão importante que ele vai, inclusive, se tornar uma série aqui dentro do nosso canal, né, Fábio? Olha que Porque, bacana. além de ser muito importante, ele é amplo e tem vários pontos que precisam ser abordados com maior cuidado e maior atenção. O assunto é agrotóxicos. É isso aí, ou pesticidas, Também. ou agrodefensivos, agroquímicos, enfim. Vamos a gente vai entender discutir melhor sobre isso hoje no nosso episódio, descobrir qual é o termo correto, qual é o melhor termo a se usar, o que a legislação preconiza. Então, temos muito assunto a discutir, a debater, a conversar, informação relevante de qualidade para trazer para vocês aqui. Então, justamente por isso que nesse 10º episódio nós inauguramos aí a nossa série de episódios para falar sobre esse assunto tão importante, tão discutido, tão debatido aqui no nosso agronegócio. Afinal de contas, esse é um assunto que precisa ser desmistificado, que a população precisa compreender melhor, né, Fábio? Então, por isso, essa atenção maior sobre esse tema. E, para isso, nós temos um convidado muito especial, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós trouxemos uma pessoa especial aí, o professor Paulo Vinícius da Silva, lá da Universidade Federal da Grande Dourado. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre agrotóxicos com vocês também. Legal. Paulo, então, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso projeto, nosso podcast Agrociência. Um projeto aí que realmente tem como fundamento levar informação de qualidade para as pessoas que nos acompanham, né? Para que, a partir das informações científicas que nós trazemos aqui para elas formem as suas opiniões, tomem as suas decisões a respeito dos mais variados assuntos relacionados ao agronegócio. Então, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Legal. Então, Paulo, para que os nossos ouvintes aí, as pessoas te conheçam, saibam quem é você, por que nós te convidamos aí, você tem como se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua linha de pesquisa, de onde você vem, sua formação? Claro. Bom, meu nome é Paulo Vinícius da Silva. Eu sou atualmente professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Atualmente eu coordeno o grupo de pesquisa em plantas daninhas, que faz parte da área de conhecimento dos agrotóxicos, né? Eu trabalho com herbicidas, né? Um dos CIDAs ali dentro dos agrotóxicos. Também sou o atual tutor do PET de agronomia, né? Que tem uma das funções de fazer esse trabalho de extensão e levar informação também para a sociedade. E sou professor do programa de agricultura da Universidade Federal da Grande Dourados. Minha linha de pesquisa na instituição, como eu falei, é biologia e manejo de plantas daninhas através do controle químico, principalmente de herbicidas, né? Uhum. Eu vim do estado de São Paulo, eu sou formado na Universidade Federal de São Carlos. Desde o meu primeiro ano na graduação, eu sempre trabalhei com plantas daninhas, sempre trabalhei com herbicidas. Fiz o meu mestrado na mesma instituição e o meu doutorado eu fiz na Exalc USP e fiz um pedacinho do meu doutorado na Colorado State University, também trabalhando com a temática de dinâmica ambiental, de herbicidas, controle químico, né? Então, são mais de 10 anos que eu trabalho com essa parte, então é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa questão que sempre levanta muita polêmica, né? Verdade. E Então, olha só que bagagem, hein? Obrigada por aceitar o convite, professor. Exatamente. Como vocês podem ver, né? Fizemos uma excelente escolha aí de uma personalidade, né? Para trazer aqui, que eu já também, por fontes seguras, eu sei que é uma referência nacional aí nessa área, nessa linha de pesquisa. Então, a gente fica muito feliz e agradecido. Então, aqui em agradecimento, né? Legal. A sua presença, né? Já aproveitar aí a oportunidade de entregar uma lembrança aí do nosso projeto, do nosso podcast, em parceria com a Up Canecas, né? Então, só uma lembrancinha aí para você tomar seu chá, seu café, né? E agradecimento aí a sua presença, a sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço, e agradeço a lembrança também. Essa aqui vai para minha sala. Que legal. Bacana.
Então lá, Ana, vamos começar? Vamos, O que nós temos né? hoje para discutir? Eu acho importante a gente começar contextualizando, né? Afinal de contas, nós conhecemos vários termos, né? Agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? De como surgiu, o que é, qual é o termo correto. Não, legal, Ana. Boa pergunta, né? Hoje, pela legislação, o termo correto a ser utilizado são os agrotóxicos, né? Então, o que são agrotóxicos? São produtos químicos registrados para uso em lavouras agrícolas para controlar um alvo biológico. Isso pode ser plantas daninhas, que é o caso dos herbicidas, fungicidas, que são quando a gente usa para controlar alguns fungos que causam doenças em plantas cultivadas, e inseticidas, que a gente utiliza para controlar pragas, né? Então, os agrotóxicos, pela legislação brasileira, é o termo correto para englobar todos esses cidas aí, né? Fora isso, a gente encontra outros termos, né? Pesticidas, né? Então, pesticides, né? É o termo que a gente usa no exterior, né? Tem uma relutância, às vezes, de usar pesticida por falar que é um termo muito generalista ou que faz alusão mais à parte de pragas, né? Então, são alguns termos que a gente utiliza, que a gente vê de forma recorrente ali, né? Mas pela legislação a gente usa agrotóxicos. Existe uma PL, né, que ela propõe a alteração do nome agrotóxicos para pesticidas. Então, até por essa questão do nome, às vezes ser muito empático ou poder causar um primeiro impacto negativo em relação ao posicionamento desses produtos, tem essa sugestão de alteração do termo na legislação para mencionar em relação a esses produtos de uso agrícola. Eu já encontrei até, inclusive, algumas literaturas aí que consideram o termo agrotóxico como pejorativo, né? Inclusive, no Brasil, acho que é só no Brasil que usa esse termo. No mundo todo, no restante do mundo, é o pesticida. Já está usando Sim, pesticida. Exatamente. A ideia inicial, né, era talvez fazer uma alusão que é um produto de uso restrito, que poderia ter algum impacto tanto na saúde humana ou ambiental, mas, de fato, né, é um termo impactante, né, que causa uma visão negativa no primeiro momento, né? E a gente sabe que, na verdade, esses produtos são aliados à produção agrícola, né? Sim. Então, são aliados da produção agrícola. E, como todo produto, né, o seu uso de forma adequada, o seu uso de forma coerente, ele traz benefícios. E esses produtos trazem benefícios ao sistema produtivo. Só que a gente tem que usar na medida correta, né? Correta, até porque a gente pode entender que eles são vistos como o remédio das plantas, né? Assimilando aí para o nosso cotidiano como os medicamentos para a saúde humana. Exatamente. A gente pode até falar de outro termo que a gente pode utilizar dentro desse universo de produtos, que são os produtos fitossanitários. É um termo que faz uma alusão justamente a isso. Essa questão de controle de pragas, de doenças e de questões bióticas que podem interferir no sistema produtivo, né? Então a gente pode correlacionar sim de forma positiva que esses produtos são os remédios, né? Tanto preventivos ou terapêuticos de uma lavoura agrícola, né? E se a gente partir por essa linha de pensamento, né? Se a gente parar para pensar, o remédio que a gente comprar na farmácia teria que ser chamado de humanotóxico, né? Verdade, né? A verdade é essa, né? Faz bastante sentido esse termo. E até o que o professor falou, utilizado na medida correta, tanto o medicamento na saúde humana quanto o agrotóxico na cultura, né? Na agricultura, ela vai ter o benefício desejado, né? Utilizado na medida correta. Exato. Se a gente for pensar por essa analogia, né? Assim como os medicamentos eles precisam de um receituário para serem adquiridos e posicionados no campo, os agrotóxicos também, né? Então, ele precisa de um receituário agronômico que descreva tanto o produto quanto a dose adequada, as condições. Então, ele é um produto de uso controlado. Então, assim, a gente fazer essa analogia com a questão dos remédios faz muito sentido. Sim, fica fácil para o pessoal entender o porquê que nós estamos trabalhando com esse termo, né, agrotóxico, né? Por que é utilizado, por que ele surgiu, né? Não, e existe uma polêmica muito grande, a gente sabe, já falamos isso aqui, mas em cima dos agrotóxicos no agronegócio brasileiro, né? E foi muito importante você mencionar, né, dizendo que realmente existe uma legislação que normatiza o uso desses produtos, né? Assim como, até para ficar fácil das pessoas compreenderem, os medicamentos de farmácia, né? Existem os produtos do agro que não têm, né,
a necessidade do receituário, mas são produtos mais tranquilos, como assim existem remédios que a gente vai lá e compra na farmácia, como uma dipirona, que não precisa de receita, né? Mas que a gente já sabe como usa, tal, que não tem tanto impacto assim. Mas aqueles que realmente têm um impacto, tem um receituário agronômico, como você mencionou, e precisa ser seguido, né, professor? Essa é a questão, né? É a questão do receituário agronômico. As pessoas precisam saber utilizar a dose correta, o intervalo de aplicação, o intervalo que se deve esperar para consumir o produto depois da aplicação, não é mesmo? Exatamente. Então, assim como os remédios, né, os agrotóxicos têm toda uma recomendação de uso, de posicionamento. Então é complexo, né? Então você tem que olhar as condições da sua área que você vai aplicar. Então a gente olha solo, a gente olha chuva, a gente olha condições climáticas, vento também. Então tem todo um cuidado nesse sentido, né, de que fatores ambientais, assim, ou edafoclimáticos, que é um termo muito técnico, mas a gente olhar as condições da área de uma forma geral e também a recomendação de uso, né? Então, qual é o alvo, qual é o momento. Então, sim, né, a gente... O objetivo de estar aplicando aquele O objetivo, produto. né? Então, assim, muitos dos problemas que a gente tem hoje com questão de contaminação, com questão relacionada ao posicionamento de agrotóxicos, é justamente pelo uso inadequado. E você chamou um termo ali muito bacana, né? Que você falou, o intervalo de segurança, né? O intervalo de segurança é um intervalo entre a aplicação do produto e a sua reentrada na área ou colheita para ter segurança ali, tanto para quem tem entrada novamente na trabalhador, área, né? Trabalhador, e também para a colheita desses produtos, né? É importante destacar que esse assunto ele vai ser debatido também aqui na série. Com mais detalhes. Com mais também. detalhes, né? A gente fala um pouquinho sobre essa questão, mas destacando ainda que existem órgãos que regulamentam o uso, né? Como o MAPA, como a Anvisa e o IBAMA, né? São órgãos que regularizam, né? Regulamentam. E fiscalizam, né? E fiscalizam, isso que eu ia falar. E fiscalizam essa utilização, aplicação, né? Então, assim, não é simplesmente ir lá e comprar e aplicar seguindo a bula, vamos dizer assim. Existe todo um cuidado, uma regulamentação, né? E é importante destacar isso que a Ana está dizendo, né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas saibam que o produtor rural ele é obrigado a seguir essa normatização. Não quer dizer que todos sigam. Que todos seguem essa regulamentação. É importante salientar isso, né? Que é um dos grandes problemas aí que os ambientalistas, né? As pessoas acabam discutindo e levando isso como pauta, né? Que nem todo mundo toma o remédio do jeito que tem que tomar e nem todo mundo aplica o defensivo agrícola, o agrotóxico, como tem que ser aplicado, né? Exatamente. E eu acho duas coisas bacanas que vocês pontuaram que eu acho muito legal de destacar. Essa questão do registro. Porque olha só como é complexo. A gente tem um órgão da saúde humana, a gente tem um órgão ambiental e o da agricultura. Então, assim, é algo complexo, né? Que nem você falou, né, Fábio? A gente tem todo um estudo para liberar esses produtos no mercado. Então, estudos que demoram tempo, né? Sim. E é a mesma coisa, né? A gente, às vezes, se pega numa exceção como uma forma recorrente. Então, não, assim, a gente tem muita gente que faz o uso desses produtos de forma adequada, coerente, com respeito à questão ambiental, à questão de saúde humana. Então, casos omissos, né, acontecem em diversas áreas e não é diferente com o uso de agrotóxicos. Sim. E esses casos omissos são os casos que a gente ouve às vezes. Vira polêmica, né? E é o que espalha e muitas vezes a informação chega incompleta, né? Ou chega só um destaque, porque na maioria das vezes a notícia ruim é que gera mais ibope, né? E aí aquilo, assim, passa por muitas pessoas, né? Vai sendo transmitido com uma velocidade muito rápida e acaba virando verdade, né? Então, isso que a gente tem que trabalhar aqui e desmistificar um pouco isso. A polêmica gera clique, né? Então, é por isso que a galera... Isso é verdade, né? E, às vezes, essas polêmicas, elas se consolidam de uma forma que é difícil você desconstruir essa ideia errônea, né? Então, eu acho muito bacana iniciativas como essa, de a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, porque esses produtos são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento agrícola, né? A gente pensar na nossa região mesmo aqui, né? Então é algo que merece destaque. Né? É importante você dizer isso, né? Que realmente é um assunto que a gente precisa
ter oportunidades de trazer informação para as pessoas, para que elas conheçam de fato o que é e para que serve e como é que funciona. Então, pegando esse gancho, vamos falar então da importância, né, do porquê que a gente utiliza agrotóxicos na agricultura, na produção de hortaliças, de frutas, enfim. Por que no Brasil e o mundo, na verdade, usa agrotóxicos? Não, legal. Então, assim, vamos pensar num contexto, né? A gente trabalha com áreas muito grandes aqui no Brasil, né? Sistemas produtivos muito intensos, né? Estamos num país tropical. Perfeito. Então, a dinâmica do sistema produtivo, às vezes, acaba gerando, assim, muitas plantas daninhas, que são aquelas plantas que a gente... o famoso mato, né? Que a gente não quer na nossa lavoura. Ataque de insetos, que são as pragas. Doenças que são ocasionadas por fungos, bactérias, e tudo isso impacta e pode reduzir a produtividade. Então a gente precisa combater esses agentes biológicos, a gente precisa utilizar produtos que de fato façam o que a gente chama de controle. E muitas vezes é difícil você fazer isso. Beleza, mas como a gente faz com orgânico, né? Mas às vezes a gente não tem produto que tem esse controle biológico para, por exemplo, daninhas, né? É muito difícil a gente ter controle biológico de plantas daninhas ali, né? São muitas espécies infestando uma área ao mesmo tempo. E também, controle manual, mas assim, a gente tem a questão de mão de obra, a gente tem questão de eficácia desse manejo em grandes áreas. Então, hoje, principalmente pensando em sistemas produtivos, são produtos necessários. Principalmente se a gente pensar em produção em larga escala, estruturas complexas de sistema produtivo, é difícil de a gente pensar no manejo sem o controle químico, né? Então foi legal você dizer que o Brasil é um país continental e tropical, né? Tropical e continental, na verdade, né? Que tem grandes áreas, uma diferença climática em um país só, né? Pode estar frio lá no sul e calor lá no nordeste ao mesmo tempo, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, que lá tem estações do ano que são o solo é completamente coberto pelo gelo, pela neve, né? Então o controle biológico, o controle ali de pragas é feito naturalmente pelo clima, né? Exatamente. E assim, até é legal você falar dessa questão continental do Brasil, porque o manejo regional, né? Então, às vezes, vou dar um exemplo da minha área. Um mato ou uma planta daninha que infesta aqui é diferente, às vezes, de uma planta daninha que é recorrente no Nordeste ou até mesmo no Mato Grosso. Então, assim, a gente ter essa diversidade, essa possibilidade de controle químico é importante. Outra questão, né, a comparação com um país de clima mais temperado, como os Estados Unidos, né? A gente tem um sistema produtivo muito intenso, muito contínuo, né? A gente tem 2 safras no ano, né? Então, pensar no manejo, pensar na complexidade, na diversidade desse sistema, é outro ponto que fortalece o uso desses agrotóxicos e os tornam necessários no uso de áreas agrícolas, né? A gente sabe que é utilizado em culturas como a soja, o milho, o algodão, mas também sabemos que em algumas citros, né, é utilizado. E vale destacar com relação à produção em grande escala que, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de laranja. Então nós estamos falando de grandes áreas produzindo. E o controle humano não seria viável nesse caso, né? Não, e assim, a gente pensar também, né, hoje a gente tem uma questão também de trabalhista, né, às vezes tem regiões que realmente a gente não, mesmo se tivesse a possibilidade de uso de manejo manual, talvez não teria essa disponibilidade e não seria algo saudável para a pessoa, para o trabalhador, né? Imagina quantas horas, de repente, ou quanto de mão de obra que salubridade acaba se tornando pior ainda, né? E é um dos pontos que a gente coloca, né? Quando eu vou dar aula de plantas daninhas, eu coloco como um dos pontos positivos, é isso que você falou, Ana, do rendimento operacional. Sim. Então, o rendimento operacional de um controle químico, às vezes ele é muito maior do que um controle manual. E acaba compensando os custos, né? Acaba compensando os custos, né? Às vezes, se você for colocar na ponta do lápis, o manejo manual, dependendo da hora trabalhada ali, sai muito mais caro que um controle químico. E a gente não pode ser também ingênuo de dizer que tudo bem, né? Existem pessoas que estão perdendo seus empregos, né? Digamos assim, né? Lá naquele trabalho para os agroquímicos, né? Para os agrotóxicos, enfim. Mas a gente precisa entender que quando se fala, por exemplo, numa produção em larga escala de laranja, de soja,
de cana-de-açúcar, né? Maçã no Maçã, sul. uva também. Não faz sentido colocar pessoas, humanos ali para fazer aquele controle com as mãos, né? E acaba que a cadeia ela é tão grande que eficiente. essa mão de obra que estaria ali no campo fazendo esse manejo, ela é destinada para uma outra ponta da cadeia, né? A própria cadeia acaba absorvendo aquela mão de obra. E outras etapas do sistema produtivo, né? Então, é até a questão, né? Por exemplo, você pensar, quando a gente fala de agrotóxico, a gente tem que pensar em tecnologia de aplicação. É algo que abre um caminho ali de qualificação e reabsorção dessa mão de obra. Inclusive, esse é um tema que nós estaremos abordando aqui com a professora, especificamente sobre a tecnologia de aplicação. Ah, legal. Acredito que vai entrar na nossa série. Nossa, vai sim. Então, a gente entende que o agrotóxico é uma tecnologia, né, que se utiliza de outras tecnologias para promover uma melhor produtividade do campo. E eu achei muito bacana isso que você falou, Ana. A gente tem que começar a olhar o agrotóxico como um aliado e como uma tecnologia. Perfeito. Eu acho que muitas vezes, como o tema é fake news, né? A gente sabe que muitas vezes essas informações, ou as informações relacionadas a agrotóxicos, são associadas a fake news e pontuando só os aspectos negativos. Exatamente. Mas a gente tem que pensar, olha, ele é um aliado do sistema produtivo. Ele é um aliado no controle de todas essas pragas, patógenos, plantas daninhas que acometem lavouras agrícolas. Então a gente tem que falar sim dos benefícios. É óbvio, né, como qualquer prática, também pode ter uso inadequado, também pode ter aspectos negativos, mas no final os pontos positivos com o uso adequado são muito maiores do que os pontos negativos. E quanto mais nós debatermos sobre esse assunto, menos problemas, né, mais soluções vão surgindo para esses problemas que existem, né? Exatamente. Não é simplesmente fechar os olhos e dizer que não é só ruim. Não, o que é ruim? Então vamos desenvolver tecnologias para melhorar, né? Nossa. E o debate cresce. Perfeito. Você falou de debates, de ciência, de tecnologia, né, trazendo um pouco aqui para a realidade do nosso projeto, do nosso podcast, né, que é um agrociência, né, é o nome do nosso projeto. Então, vamos falar um pouco de ciência aqui. A gente sabe que existiu e existe uma evolução muito grande dos próprios agrotóxicos, né? Eles começaram de uma forma que era extremamente prejudicial e tóxico mesmo, né, de fato, né, lá atrás, no começo de tudo. E isso foi evoluindo graças à ciência, né, graças a essa discussão que é feita entre cientistas, entre academia, né, pesquisadores e o próprio produtor, que o produtor que vai dizer, olha, aqui não está dando certo, aqui não está funcionando. Da sociedade. Sim, também. Exatamente, né, existe a própria demanda, onde as pessoas estão lutando, brigando ali, né, querendo consumir com maior qualidade e segurança, buscando segurança alimentar, né? Então, assim, existe essa questão da ciência trazendo evolução também para os agrotóxicos, né? Isso. E a gente sabe que existe uma discussão bem intensa, inclusive, né? Acho que, se eu não me engano, foi o pacote da... a PL dos agrotóxicos. O pacote do veneno, né? Que foi o termo que o pessoal usou bastante. Que é a discussão para a inclusão de novas fórmulas, novas tecnologias aí no próprio mercado. Por que existe essa discussão e por que existe tanta resistência da inclusão de novas fórmulas? Bom, um aspecto que a gente tem que ponderar disso é que, assim, hoje tem um aspecto muito positivo de a gente ter esses 3 órgãos como fiscalizadores, né, e como regulatórios da liberação dos agrotóxicos. Mas muitas vezes a liberação de uma nova tecnologia ou de uma nova formulação no mercado, ela é muito morosa. E às vezes tem problemas que surgem que precisam de uma resolução para ontem. Então vamos dar um exemplo. Hoje aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente está começando a ver o aumento da infestação de uma planta daninha que não existia em outrora aqui, que é o Amaranthus palmeri. E causa muita preocupação por conta da agressividade dessa planta e tudo mais. Então, assim, a questão dessa PL, de trazer essa agilidade, é justamente para trazer de forma mais rápida para o mercado produtos que podem resolver esses problemas, né? Então a gente teve problemas com pragas no passado, né? Então é essa a ideia, é essa questão da agilidade, né? E tem um aspecto também, né? Até falando de fake news, até dar um exemplo. Acho que ano passado, ano retrasado, vocês devem lembrar que saiu uma reportagem falando, olha, não sei quantos registros de novos produtos. Sim. Mas não se tratavam de novas formulações, novas moléculas.
se tratavam de produtos que já existiam no mercado brasileiro e foram posicionados como associações. Então eu peguei um produto A, peguei um produto B e misturei e liberei no mercado. Então, assim, não eram novas formulações. Isso é importante destacar, porque foi debate forte na internet, né? Que liberaram mais tantos agrotóxicos, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tem essa questão da fake news, mas, assim, esse ponto específico da lei, ele tem o intuito de trazer uma agilidade ao processo regulatório e de liberação desses produtos no mercado, como forma de agilizar ou amenizar problemas que estão vigentes de uma forma emergencial no campo, né? E vale destacar um ponto importante, que quando uma nova fórmula, um novo produto está sendo lançado no mercado, vamos usar esse termo para ficar fácil de entender, é porque ele já passou por testes, já passou por análises, incansáveis análises e testes, né? A campo, e assim, não a campo lá no que a gente vai consumir, mas na prática, né? E aquela nova formulação, digamos assim, ela é uma evolução para melhor da anterior, das anteriores. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso é um assunto que pouco se fala e se discute. E que ela é menos prejudicial, inclusive, ao meio ambiente, aos seres humanos. A sua eficiência é maior. E até você comentou um pouquinho atrás ali, né? Você falou assim, tem que a gente pegar as formulações do passado e comparar com as recentes, né? Se a gente pegar produtos do passado, você falou de toxicologia, né? De quanto tóxico é esse produto. A gente tinha vários produtos com uma toxicologia muito alta e com uma concentração de ingrediente ativo, que é o ativo no controle ali, muito alta. A gente vê hoje essa modificação. Exato. Produtos com uma toxicologia para humanos, animais e ambiental muito menor. Perfeito. E uma concentração muito menor. E isso é uma pressão da sociedade e também muito alvo de estudo. Só para ficar claro, o que isso quer dizer, essa questão da toxicologia? É que antes precisava de uma quantidade de X para intoxicar a pessoa. Hoje precisa de 2, 3 vezes mais essa quantidade X para acontecer a mesma coisa. Exato. E assim, isso é importante a gente ponderar e pegar, né? Se a gente falar dos últimos produtos como os herbicidas, por exemplo, que é a minha área de atuação, a gente vê uma redução de dose e uma redução de toxicologia muito expressiva. Significativa. Então, isso é algo muito bacana de a gente mencionar, porque a gente sempre vê com vilania, às vezes, as empresas. Mas tem um estudo e um comprometimento de tentar diminuir o impacto ambiental desses produtos também. E isso como tem sido feito? Além do posicionamento dos produtos, a outra questão também é do diálogo com a sociedade e projetos de extensão. Então, a gente vê hoje muito as empresas trabalhando com essa questão de melhorar o posicionamento junto a produtores ou pequenos produtores, essa questão de desmistificar ou melhorar o posicionamento desses produtos no ambiente. Isso que o professor falou é muito importante para a gente chamar uma fake news, né? Que é agrotóxico causa câncer. Então, existe uma relação muito forte sobre o conceito de agrotóxico com aqueles alimentos que a gente encontra na gôndola do supermercado, o tomate, o morango, o pimentão, que são os vilões, né? Com também os casos de contaminação no campo, às vezes por falta de EPI, ou por um manejo errado, ou uma aplicação errada. Então, existe muito esse debate aí com relação a agrotóxico causa câncer. E aí, o que a gente fala sobre essa fake news? Bom, a gente tem uma questão muito importante de ponderar, né, a questão dos alimentos, né, que você colocou primeiro, né? Então, no comecinho ali da nossa conversa, vocês falaram do intervalo de segurança. É importante enfatizar que o uso desses produtos na agricultura, eles apresentam uma legislação, um registro, tem todo um uso adequado ali de posicionamento. E ele deve ser respeitado, essas informações estão em bula e tudo mais. Então é óbvio, assim, essa contaminação, esses resíduos agrícolas em produtos, muitas vezes é oriunda do posicionamento inadequado, de uma dose adicional, numa aplicação fora do período. Então a gente tem que... Ou um produto que não é registrado para aquela cultura. Então a gente tem que ponderar... Isso acontece bastante por conta da semelhança, né? Semelhança, e também a gente tem algumas culturas que a gente chama de suporte fitossanitário insuficiente, que não tem muitos produtos registrados. Então, uma vez ou outro, o produtor acaba usando, né, mas não tem um registro. Não são todos, é importante a gente enfatizar isso, né? Mas são casos omissos que às vezes acontecem no campo. Então, algumas dessas contaminações de resíduo é pelo posicionamento inadequado, né?
A questão do EPI é uma questão delicada, né? Então, assim, a gente tem uma legislação trabalhista que hoje todo produtor, todo funcionário que trabalha com essa aplicação e, consequentemente, com exposição com agrotóxicos, eles precisam receber um treinamento técnico e um equipamento de proteção individual para o uso agrícola. Após o recebimento desse equipamento e do treinamento, o não uso desse equipamento de proteção individual, ele pode até gerar uma demissão por justa causa. Então isso é o que está na legislação. A gente sabe que pode ser que em alguns lugares isso não acontece. Na prática, às vezes não acontece. É aqui que a gente chama um pouco a atenção sobre esse assunto, né? Porque às vezes é fácil culpar só que existe todo um contexto que precisa ser analisado, né? Culpar o produtor, né? Exato. Por conta de um funcionário assim, às vezes mal treinado, ou que não liga muito, não está a fim de colocar aquele EPI. Ou até mesmo porque, como o professor falou, essa questão da extensão, né? Da capacitação, do treinamento, né? Da falta de conhecimento. Isso eu acho que é um ponto muito importante, Ana. Quando a gente fala de equipamento de proteção individual, e a gente fala da questão do uso dos agrotóxicos, a gente correlaciona diretamente, que até é um erro, com um grande ou médio produtor. Mas a gente tem que lembrar que muitos pequenos produtores usam agrotóxicos. E muitas vezes essa informação, principalmente do equipamento de proteção individual, não chega de uma forma acessível ou assimilável. Então, assim, a gente também tem que lembrar que muitas vezes o uso é porque ele não tem a informação adequada, ele não tem a noção do impacto desses produtos a longo prazo ou médio prazo na vida dele, né? Então, a gente hoje dentro da universidade, a gente tem feito um projeto muito forte dessa questão do EPI, envolvendo os alunos com treinamento no assentamento Itamaraty, com treinamento dos funcionários terceirizados da fazenda experimental da universidade, com o intuito de trabalhar essa questão do uso adequado desses equipamentos de proteção individual. Até porque nós estamos falando de remédios que, se não utilizados na dose correta, vai causar algum problema. Exatamente. Forma adequada, exato. Sempre, né? Tudo que não é feito conforme o recomendado vai trazer algum tipo de problema, sem dúvida nenhuma. E isso até é uma coisa legal vocês comentarem, porque na bula mesmo do produto, ele vem... Assim, lembrando, produto agrotóxico tem bula. Exatamente. Reforçando, tem recomendação de um agrônomo, né? Exato, através do receituário agronômico, e na bula ele tem pictogramas, que são figuras que mostram o que fazer em caso de contaminação, informações, até telefones, às vezes, emergenciais. Então, assim, tem essa informação na bula. Então, não é uma coisa, vamos aplicar e pronto. Tem isso que você falou do receituário, tem as informações inerentes à contaminação, tem todo um cuidado por trás do uso desses produtos. Paulo, né? tem um detalhe que eu quero destacar, que nós não falamos ainda, Ana, que é muito importante e vai fazer muito sentido para quem vai estar nos assistindo. Fiquei curiosa. Assim como medicamentos, hoje, a gente sabe que na farmácia comprar remédio para determinadas áreas, né, da saúde são caros. Os agrotóxicos também são, e muito caros. Exatamente. E por esse motivo, o produtor rural, ele não é bobo, ele não é burro, ele não vai jogar dinheiro fora. Ou seja, aplicar de qualquer forma, aplicar a mais do que realmente se precisa, do que a bula preconiza, né, do que a bula estipula, o receituário agronômico estipula. Ele não é bobo, ele não quer perder dinheiro, não é verdade? Então, assim, dizer que está aplicando mais do que se pede, mais do que precisa, aí chega a ser até uma burrice, né? Porque ele não vai perder dinheiro à toa. Na verdade, ele quer minimizar o uso dos produtos. Pelo contrário. O uso em excesso para ele é dinheiro que ele está colocando ali na lavoura, né? Então, muito bem lembrado essa questão. E outro tópico, né? A gente, nos últimos anos, a gente viu falta de produtos no mercado, principalmente por essa questão da guerra, alta do dólar, a questão da Covid. Então, alguns produtos clássicos, como o glifosato, né? Que é um herbicida que a gente usa muito, faltou. E estava com preços muito altos. Então, realmente, né? Assim, não é algo tão acessível, não é algo barato e é algo que impacta no preço final desse produtor. Um dos maiores custos de produção, seja de qualquer de soja, da cana, é o agrotóxico, né? São os defensivos que ele acaba utilizando ali para que ele tenha uma produtividade boa, né? Para que ele tenha resultado positivo naquilo que ele está cultivando ali, né? Então, é um custo considerável que
coloca-se muito na ponta do lápis para ter certeza de que não está se gastando a mais do que realmente precisa, né? E eu acho uma coisa importante a gente frisar, que a gente pensa em agrotóxicos, a gente acha assim, o produtor só faz uso desses produtos para o manejo. Mas não, ele faz o uso de outras práticas ali. Práticas que a gente chama de culturais, como o uso de uma variedade, às vezes, que é mais resistente ao ataque de alguma praga. Ele olha as janelas de plantio, qual que é a melhor época de clima. Tudo isso, às vezes, para tentar fazer uma invasão, uma fuga de um ataque de algum patógeno. Trabalha com plantio direto, muitas vezes. A gente está num estado muito forte com essa questão do uso da palha na agricultura, que acaba reduzindo a infestação de algumas plantas daninhas. Então, o produtor também não usa assim, o agrotóxico é o mártir do campo. Exatamente. Não, ele usa outras práticas agrícolas pensando num sistema produtivo integrado ali também. Existe um desenvolvimento muito grande, né, de muitos anos de pesquisa, né, nas práticas culturais, os tratos culturais, as práticas agrícolas em geral, né? Existe uma evolução. E o produtor hoje que quer realmente resultado, ele vai seguir o que a cartilha recomenda, não é verdade? Exatamente. Né? E a gente está falando de uso de um produto que vai garantir a produtividade no campo, né? Então, assim, nós estamos falando de pragas que muitas vezes elas se alastram muito rápido. Então, o produtor ele tem que agir rápido, ele tem que preservar a cultura dele e garantir que aquela produção chegue até o final com um produto de qualidade, né? E a gente fala também do uso de agrotóxicos porque a gente sabe que a produção de orgânicos ela não tem uma capacidade produtiva suficiente para abastecer a demanda de alimentos, né? Então, por isso que são utilizados os recursos dos agrotóxicos para garantir a produtividade. Lembrando que nós não somos contra o orgânico, pelo contrário, tem demanda para isso, né? Pessoas que optam por esse tipo de produto, mas é como a Ana bem falou. Ainda não temos tecnologias o suficiente para garantir que o orgânico abasteça, né, toda a população. A produção exclusiva orgânica hoje é inviável, é impossível, não tem área para isso, né? Exato. Não tem como. E até a gente pensar na questão do posicionamento de agrotóxicos em detrimento ao uso de orgânicos, a gente tem que pensar que a tecnologia hoje permitiu, por exemplo, a agricultura no cerrado. É verdade. Então, a agricultura, essa tecnologia muitas vezes dos agrotóxicos também permitiu o posicionamento de determinadas culturas que talvez não seriam possíveis aqui num país tropical como o nosso. Então, o avanço de área, a introdução de culturas, né, a gente não pensar só estritamente na questão da produtividade, mas na questão da diversidade de um sistema agrícola, também está pautado na questão de uso de agrotóxicos. Vamos pensar, né, uva fruta de clima temperado. É verdade. Nós temos cultivo de uva no Mato Grosso agora, né? E, se eu não me engano, naquela região ali também. Cara, quem aqui da Uana, que é 40 graus na sombra, estão querendo plantar uva lá para produzir vinho, né? Tem um terroir ali. Terroir Pantanal, vou fazer um merchan aqui pra eles, sem ganhar nada, hein? É lógico que a gente não pensa só em agrotóxicos, tem outras tecnologias, mas são exemplos muito bons, Sim. né? Então, a soja mesmo é uma cultura de origem asiática. É verdade. Então, assim, o uso da tecnologia como um todo e a questão, por exemplo, dos agrotóxicos entra dentro desse pacote tecnológico, permite uma maior diversidade de cultivos, permite cultivos de determinadas culturas em regiões que não seria possível por condição climática. Então a tecnologia é bem-vinda e o agrotóxico também é bem-vindo dentro desse pacote tecnológico, dentro de um uso adequado, respeitando bula, respeitando o receituário e respeitando o meio ambiente, né? Então, assim, quando a gente fala de uso agrotóxicos, a gente não está sendo tem um termo que era muito engraçado na graduação, o pessoal usava venenista ativista, né? Não é esse sentido. Sim. O sentido é de falar que são tecnologias importantes para o sistema produtivo, né? Não, e só para reforçar um pouquinho isso que o professor está colocando, é que os alimentos que nós encontramos, então, no supermercado, ele passa por um processo de utilização dessa tecnologia em que garante que chegou ali na ponta sem vestígios, né? Exato. Sem os resíduos, né? Então, o consumo, ele é seguro. Né? Exato. E isso pode ser tema também para mais um episódio da série, que é a segurança alimentar, né? Olha, um ponto importante. Ana, que delícia, né? A gente comentar um assunto assim polêmico, mas de uma forma tranquila, uma forma gostosa, leve, rica em conhecimento, informação.
acho que isso é importante, a gente precisa fazer mais vezes, né? Tanto é que a gente vai trazer outras pessoas também aí. O professor também vai recomendação voltar. do professor. O professor vai voltar aqui para bater mais um papo com a gente. Então, assim, para não delongar muito esse episódio, vamos partindo para o encerramento, né? Sim. E deixar um gostinho de quero mais aí para os próximos episódios, né? E convidar os nossos ouvintes aí para que fiquem ligados, a seguir essa série, né? Entender melhor sobre esses assuntos. Nós falamos sobre EPIs, nós falamos sobre o destino do agrotóxico no ambiente, né? Nós falamos sobre aquisição, o custo desse agrotóxico, então quais são as formas de aquisição desse produto, né? E a segurança alimentar. Então tem alguns pontos importantes aí para os próximos episódios. Aguardem. Com certeza, aguardem aí que muita coisa boa a gente está preparando para trazer de informação para vocês que são os nossos ouvintes, né? Então... E antes disso, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar para que tanto esse episódio quanto os próximos chegue para mais pessoas, né? Paulo, então a gente quer agradecer aí a sua visita, mais uma vez, a oportunidade de bater esse papo leve, descontraído, gostoso. Com bastante informação. Carregado de informação de qualidade, então a gente agradece a sua disponibilidade, a gente sabe que você é um cara bastante ocupado lá na universidade, como você se apresentou no começo, muitos projetos vêm sendo desenvolvidos aí na universidade, outros projetos de extensão, né, com a própria professora Juliana Carrijo, que esteve aqui alguns episódios atrás, então a gente fica muito feliz aí que parcerias como essa vêm sendo desenvolvendo e levando conhecimento, desenvolvimento para o campo, para as pessoas que moram aí e produzem o nosso alimento, que moramos aqui na cidade, né? Então, obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Não, legal. Eu que agradeço. Eu acho que, assim, você comentou da Juliana, né? A gente trabalha bastante com a extensão também, né? Eu faço parte, eu coordeno o eixo de produção vegetal lá do CDR. E é importante, eu acho que atividades e práticas como essa de vocês. Então, parabéns, eu acho, falar sobre ciência, falar sobre aspectos que podem trazer um retorno para a sociedade, como a gente fez hoje, assim, um bate-papo de uma forma descontraída, Exato. Leve, é muito importante. É fácil das pessoas assimilarem, né, entenderem e formarem opinião, né? Exatamente. Então, e informação que não é tendenciosa, né? Uma informação que nem vocês falaram, com um bate-papo leve, descontraído, mas trazendo informações importantes e relevantes pro tema debatido. É isso aí, então vamos ficando por aqui. Finalizamos hoje. Nosso recadinho final, qual que é? O de sempre? O curte, compartilha. Exatamente. Segue a gente nas redes sociais, pessoal, e ajuda. Nós estamos comemorando o nosso 10º episódio. Não é pra qualquer um não, cara. 10º episódio, olha só que isso coisa bacana. Isso é graças à participação e à colaboração e à confiança de todos no nosso projeto. Então é isso, pessoal. Não deixa aí de seguir, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de convidar os seus amigos para acompanhar os próximos episódios que virão por aí. Tá joia? Fica aí o nosso recado. Nosso muito obrigado aí por você ter assistido até aqui. E acompanhe aí os próximos episódios que tem muita coisa boa para acontecer. Beleza? Até mais, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Professor. Um abraço até a todos. mais. Até o próximo. Valeu.